24/8. Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula é de resolução de exercícios, sobre as matérias que a gente vem estudando. Todas as questões que vão ser trabalhadas são questões do livro de vocês. A primeira questão que nós iremos resolver é a primeira questão da página 150, onde tem o item A, B, C, D, E e F. Eu irei resolver os itens A, B e C e vocês, com base no que eu resolvi, irão resolver os itens D, E e F. Vamos lá. Estude o sinal das funções. Aí eu vou estudar o sinal da A, da B e da C e vocês D, E e F em casa. Vamos lá começar. Como a gente pode estudar o sinal de uma função? No item A nós temos o seguinte. No item A nós temos função de x é igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Para me fazer o estudo da função, o primeiro passo é eu encontrar as raízes da minha função. Então, para isso, eu preciso descobrir. Primeiro passo, definir quem é A, B e C. Então, vamos lá. A é igual a 1, o B é igual a 4 e o C é igual a 3. Depois disso, eu vou fazer o delta, que é o nosso discriminante, que é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vamos fazer as substituições. Então, o delta vai ser igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Então, nós temos que o delta vai ser igual a 16 menos 12. Então, nosso delta é igual a 4. Depois que a gente fizer o delta, nós iremos fazer Bhaskara, onde nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos que o x é igual a menos b, menos 4, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Então, a gente tem que menos 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Então, nós temos que o x1 vai ser igual a menos 4 mais 2 dividido por 2. E o nosso x2 vai ser igual a menos 4 menos 2 dividido por 2. Então, nós temos que o x1 vai ser igual a menos 1. E nós temos que o x2 vai ser igual a menos 3. Então, eu defini x1 e defini x2. Agora, eu vou fazer o estudo dos sinais. Eu vou apagar aqui, escrever o nosso x1 e o nosso x2 aqui para a gente guardar essa informação. Nós temos que o delta é igual a 4, nós também precisamos anotar essa informação. Nós temos que o A é igual a 1, nós temos que o x1 é igual a menos 1 e que o x2 é igual a menos 3. Pronto, essas são as informações que nós precisamos guardar para poder fazer o estudo dos sinais. Sempre precisamos saber o valor de A, o valor de delta, o valor do x1 e o valor do x2. Agora vamos observar o seguinte, vamos fazer o estudo do sinal. Nós temos que o A é igual a 1, então o A é maior do que 0. E nós temos que o delta é igual a 4, então o delta é maior do que 0. Então, nós temos um A maior que 0 e nós temos um delta maior do que 0. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte, que nós temos esse tipo de gráfico, onde a função, o gráfico vai se encostar em dois pontos diferentes de x, onde eu vou ter x2 e eu vou ter x1. Dentro do gráfico é negativo e fora é positivo. Sabendo disso, já sabendo que o A é positivo, o delta é positivo, sabendo as características dos gráficos e sabendo x1 e x2, vamos fazer o estudo dos sinais. O primeiro passo é o seguinte, se eu tiver que meu x é igual a menos 1
ou que o meu x é igual a menos 3, ou seja, que x é igual a x1 ou que x é igual a x2, eu vou ter uma função de x igual a zero. Então, eu vou ter uma função nula. Se o meu x que eu escolher for igual a menos 1 ou igual a menos 3. O segundo caso é se eu tiver... Lembra que o menos 1 é maior do que o menos 3, porque ele está mais perto do zero, certo? Então, se eu tiver um x menor que menos 1, deixa eu botar aqui o x no meio, para a gente poder escrever apenas uma vez. Se eu tenho um x menor que menos 1, que significa que ele é menos 2 ou ele é menos 3, porque o menos 1 é maior que menos 2, maior que menos 3. Então, se o x for menor que menos 1 e se ele for maior que menos 3, o que significa? Se ele for maior que menos 3 e menor que menos 1, significa que ele está aqui no meio dos dois x, no meio das duas raízes. Então, significa que a função de x vai ser menor do que zero. Então, ela vai ser negativa. E nosso terceiro ponto seria se a gente tivesse um x maior que menos 1 e se a gente tivesse um x maior que menos 3. Perdão, menor que menos 3. Se a gente tiver um x maior que menos 1 e um x menor que menos 3, o que é que significa? Se o x que a gente escolher tiver depois do x1 ou tiver antes do x2, o que é que significa? Que a nossa função de x é maior que zero. Então, ela vai ser positiva. É assim que nós fazemos o estudo dos sinais. Isso foi para o item A. Agora, vamos para o item B. Agora, vamos para o item B. No item B, eu tenho a seguinte função. Nós vamos fazer a mesma coisa. No item B, nós temos que a função de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. O primeiro passo, escrever quem é A, quem é B e quem é C. A gente tem que A é igual a menos 1, o B é igual a 4 e o C é igual a menos 4. Depois, nosso segundo passo é descobrir o discriminante, o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, nós temos que o delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Nós vamos ter que 4 ao quadrado, 16. Menos com menos mais, com menos menos. 4 vezes 1 vezes 4 vai ser igual a 16. Então, nosso delta é igual a zero. Agora, vamos fazer Bhaskara e vamos descobrir as raízes. Eu sei que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nosso x vai ser igual a menos 4 mais ou menos a raiz de zero sobre 2a. 2 vezes menos 1 nesse caso. Substituir. 2 vezes menos 1. Então, nosso x vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2. Como é raiz de zero, tanto faz ser mais como menos. Quando o nosso delta é igual a zero, nós só temos um valor de x. Menos com menos dá mais. Então, nosso x é igual a 2. 4 dividido por 2, 2. Menos com menos, mais. Então, x é igual a 2. Agora, vamos fazer o estudo dos sinais. Para isso, nós vamos observar o seguinte, Vou escrever aqui no cantinho. A gente precisa saber os seguintes dados. O nosso A é igual a menos 1. O nosso delta é igual a 0 e nosso x é igual a 2. Sabendo essas informações, nós iremos agora fazer o estudo dos sinais.
Vamos lá, o A é igual a menos 1, então o A é menor do que 0. O delta é igual a 0 e nós temos um valor de raiz. Quando nós temos o A menor que 0 e o delta igual a 0, nós vamos ter um gráfico onde ele é aqui para baixo, parábola para baixo, e só encosta em um ponto do nosso eixo x, onde nós temos aqui o nosso x, nossa raiz da equação. E o que é que vai acontecer? Aqui é negativo e aqui é negativo. Então, nós vamos ter como é que vai ser o estudo desses sinais. O primeiro passo, se o nosso x for igual a 2, o que é que vai acontecer? A nossa função de x é igual a 0, porque x é a raiz da função, então quando x é 2, a função é 0. Logo, nós temos uma função nula. No segundo passo, se a gente tiver um x maior do que 2 ou um x menor do que 2. Se o x que a gente escolher tiver depois da raiz ou antes da raiz, o que é que vai acontecer? A nossa função de x vai ser menor do que 0. Então, a nossa função de x ela vai ser negativa. Nesse caso, nós só temos esses 2 pontos para essa equação. Então, a gente terminou o estudo dos sinais. E agora, vamos para o item C. No item C, nós temos a seguinte função. Primeiro passo, escrever quem é A, quem é B, quem é C. Nós temos que o A é igual a 1, o B é igual a 14 e o C é igual a menos 15. O segundo passo, fazer o discriminante, o nosso delta. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso delta é igual a 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 15. Então, nós temos que 14 ao quadrado, 196. Menos com menos, mais 4 vezes 15, 60. 196 mais 60, 256. Então, nosso delta é igual a 256. Agora, vou fazer Bhaskara, onde eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, eu tenho que x é igual a menos 14, mais ou menos raiz de 256, dividido por 2 vezes 1. Então, eu tenho que x é menos 14, mais ou menos 16, que é a raiz de 256, dividido por 2. Então, eu vou ter que x1 é menos 14 mais 16 dividido por 2. E eu tenho x2, que é igual a menos 14 menos 16 dividido por 2. x1 vai ser igual a 1. E x2 vai ser igual a menos 15. Então, eu tenho x1, tenho x2, tenho delta e a. Agora, eu vou fazer o estudo dos sinais. Eu vou escrever aqui no cantinho nossos dados que nós precisamos saber. Nós temos que o A é igual a 1, nós temos que o delta é igual a 256, que o x1 é igual a 1 e o x2 é igual a menos 15. Agora, vamos fazer o estudo dos sinais. Nós temos que A é igual a 1, então o A é maior do que 0. Nós temos que o delta é igual a 256, então nosso delta é maior que 0. O que significa que nós temos um gráfico onde a parábola vai encostar em 2 pontos diferentes do nosso eixo x, onde nós vamos ter o x2 e vamos ter o x1. Aqui dentro é negativo e fora é positivo. No nosso primeiro ponto é se a gente tiver um x igual a 1
ou um x igual a menos 15. Se a gente se a gente usar um x igual às raízes, igual a 1 ou igual a menos 15, nós vamos ter uma função de x igual a 0. Então, nós vamos ter uma função nula. Se a gente usar um x que seja menor do que x1 e seja maior do que x2, o que significa? Que esse valor de x está aqui entre x1 e x2. Logo, a nossa função de x vai ser menor do que 0. Então, ela vai ser negativa. E no nosso terceiro ponto é se a gente tiver um x maior que x1 ou um x menor do que x2. Se tiver antes de x2 ou depois de x1, a gente vai ter uma função de x maior do que 0. Então, nós vamos ter uma função positiva. E assim, nós fizemos o estudo dos sinais do item A, B e C. E vocês em casa devem fazer o estudo dos sinais do item D, E e F da mesma forma que eu fiz o dos itens A, B e C. A próxima questão é a questão 13 da página 151, onde nós temos essa função aí, x² menos 3x dividido por 2x menos 6 é igual a 1. Qual será o valor atribuído a x? Vamos lá para a resolução. Vamos escrever aqui a nossa função, onde nós temos x² menos 3x, nós temos x² menos 3x dividido por 2x menos 6. Dividido por 2x menos 6 igual a 1. Essa aqui é a função que a questão nos forneceu. x² menos 3x dividido por 2x menos 6 igual a 1. Qual vai ser o valor de x? Vamos lá observar. O primeiro passo, o 2x menos 6 está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Ele está dividindo, então ele vai passar multiplicando. 2x menos 6 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu vou ter que x² menos 3x é igual uma vez 2x menos 6, 2x menos 6, 2x menos 6. Agora, eu vou passar todo mundo para o outro lado. Vai ficar x² menos 3x menos 2x mais 6 é igual a 0. O 2x era positivo, passou negativo. O 6 era negativo, passou positivo. Vou efetuar aqui as operações. x² é igual menos 3x com menos 2x. Repete o sinal que é menos e soma. 5x mais 6 igual a 0. Agora eu vou fazer delta e bhaskara. Quem é o nosso valor de A? 1. O nosso valor de B, menos 5. E o nosso valor de C é 6. Agora nós iremos fazer o discriminante e também iremos fazer bhaskara. Vamos lá para a resolução. Nós sabemos que o discriminante, que é o nosso delta, é igual a b² menos 4ac. Então, nós temos que delta é igual a b² menos 4ac. Então, nós temos que delta vai ser igual a menos 5² menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, nós temos que delta vai ser igual a 5 vezes 5, 25 menos 4 vezes 6, 24. Então, nosso delta é igual a 1. Agora, nós iremos fazer bhaskara, onde nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos que x é igual a menos 5 mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Então, nós temos que x é 5 mais ou menos 1
dividido por 2. Então, nosso x1 vai ser 5 mais 1 dividido por 2. E o nosso x2 vai ser 5 menos 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, x1 é igual a 3 e x2 é igual a 2. Então, as raízes dessa equação é 3 e 2. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. E para rever essa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!